Saudações, a aula de hoje é sobre os hebreus, fenícios e persas. Vamos começar falando sobre os hebreus, mas antes de falar sobre eles especificamente, a título de introdução é útil mencionarmos aqui que esses três povos eles ocupam também um espaço especial no estudo histórico e arqueológico e de vários outros estudiosos e pesquisadores. Os hebreus eles desenvolveram aquilo que pessoas hoje conhecem como judaísmo. É uma religião que no meio ali do mundo antigo é uma expressão singular quanto ao fato de ter a existência de um só Deus. E os fenícios, por sua vez, eles ficaram conhecidos pela sua habilidade no mar, grandes marinheiros, comércio também, bem como a criação do alfabeto. E os persas, aqueles que construíram um dos maiores impérios do mundo antigo. Você tem um baixo relevo associado a Dário, ou Dario I, relacionado ao povo persa. E como prometido, falamos aqui então em primeiro lugar sobre os hebreus. A história dos hebreus é conhecida por ser uma história de migração, perseguição, lutas, cativeiro. E isso não é só da época associada ao período em que eles foram oprimidos com o Holocausto, debaixo aí do modelo nazista, né? É uma história já longa e é uma história de um povo que resiste, um povo que luta, perseverante, mesmo em meio às dificuldades. É uma cultura que chama bastante a minha atenção de maneira especial, a qual eu gosto muito. E mesmo eles tendo sido um povo bastante disperso, perseguido, é um povo que conseguiu preservar sua tradição cultural, sua identidade e transmitir também uma herança cultural a vários outros povos, em especial a sua questão religiosa, o monoteísmo, a crença em um único Deus. E para conhecermos os aspectos dessa cultura, desse povo que também podemos chamá-los aí de povo semita, que é um povo pertencente a um grupo étnico e linguístico que compreende hebreus e árabes, por exemplo, segundo o livro de Gênesis, do livro sagrado dos judeus, e que há também esse livro, a tradição do cristianismo. A gente observa a menção no livro de Gênesis, especificamente, Sem, de onde vêm esses povos, né? Sem foi um dos filhos da história de Noé. E pesquisadores, eles usam não só essas tradições, esses escritos da tradição judaica, da tradição cristã, mas também usam documentos arqueológicos, achados arqueológicos, não só aquilo que alguns tendem a criticar e achar meramente como uma invenção ou conto da carochinha, no sentido de que é a Bíblia ou a escritura judaica que nós chamamos de Tanar. Então, dentro da tradição cristã, esse Tanar é conhecido como Antigo Testamento, seja no catolicismo ou no protestantismo. É um livro que combina uma série de narrativas históricas, mensagens éticas e religiosas, como também leis e várias outras questões. Uma série de gêneros são encontrados nesse documento, que acaba sendo então uma rica fonte sobre os costumes, crenças e aspectos da história e cultura do povo hebreu, judeu, semita, depende aí da maneira, do período histórico que você for falar. Então o judaísmo é a religião aí principal da cultura hebraica, né? É a religião da cultura hebraica, para ser mais preciso. Quanto os povos antigos, como eu disse, eles eram conhecidos pelo seu politeísmo, os hebreus ficaram conhecidos como monoteístas. Eles adoram uma divindade. E o nome dessa divindade é Yahvé, comumente grafado dessa maneira nos escritos hebraicos. E no português você encontra a tradução desse nome mais comum aí como Jeová ou Javé. Então, monoteísmo, a crença num único Deus supremo, né? Criador do universo, conhecido como onipotente, aquele que tem todo o poder, onisciente, sabe de todas as coisas, e onipresente, está presente em todos os lugares.
porque ele é eterno. Até mesmo outra maneira de chamar esse Deus do judaísmo é de O Eterno, ou para evitarem não falar o nome de maneira inútil da divindade deles, eles falam essa cultura judaica em Israel, os mais tradicionais, como Hashem. Significa, traduzindo desse termo hebraico, o artigo específico definido a ou o, e Shem você tem aí traduzido como nome. Então é o nome. Eles dizem isso para não quebrarem um dos mandamentos que estão lá nas tábuas escritas, entregues por Yahvé a Moisés. É uma grande figura do judaísmo. Mas prosseguindo, a gente encontra esses princípios do judaísmo, princípios fundamentais, a gente encontra também dentro do cristianismo. Algumas adaptações, obviamente, ou transformações, alguns vão dizer que são abolições, enfim, não vou entrar aqui na terminologia. Mas você encontra também algumas ideias e leis também no próprio islamismo, religião fundada por Maomé na primeira metade do século VII depois de Cristo. E tem Alá, a designação do Deus dos muçulmanos, né? E aí alguns vão dizer que é o mesmo Deus, outros vão dizer que há diferenças, mas dentro da visão conservadora, o Deus do judaísmo é diferente do Deus do cristianismo para os judeus, enquanto que o Deus cristão, ele é o Deus que é declarado nos escritos do judaísmo e que é um Deus que se revela de maneira trina, sendo que no livro dos judeus ele se revela acima de tudo como o Deus do pacto, ou aquele que é conhecido na tradição cristã como o Deus Pai. E também há a pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo que forma a Trindade. No islamismo, há aí uma certa linha contínua do Antigo Testamento dos judeus, né, o Tanar, com a figura maior aí do Alá, sendo que os profetas do Antigo Testamento, ou do Tanar, eles são profetas que encontram paralelos também. E o próprio Cristo é visto como um profeta na tradição muçulmana islâmica, mas a figura de Alá e Maomé são as duas grandes figuras aí para o islamismo ou o Islã, ou a fé muçulmana. Então, são as três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e depois surgiu aí o islamismo. Então, mais da metade da humanidade, entre os quais 31% são cristãos, 23% são muçulmanos, convive atualmente com esse legado ético e cultural dos hebreus. Aí você tem o nome do livro dos judeus, né? Tanar. É hebraico, você lê da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, como lemos aqui no mundo ocidental, nos alfabetos de tradição mais latina. Então, os judeus eles acreditam que existe ainda um Messias, um Salvador, um Libertador, que virá ainda, enviado da parte de Javé, Jeová ou Yahvé, para conduzir então os humanos à salvação eterna. Para os cristãos, esse Messias, esse ungido, porque Messias significa isso, Machia é o termo hebraico, né? Que aponta aí, no caso, os cristãos têm o costume de usar Yeshua HaMashiach, né? Jesus, o Messias, o ungido. Os cristãos acreditam que esse Messias, esse libertador, é o próprio Jesus Cristo. Os judeus não aceitam esse Jesus Cristo como Messias. E as principais formas de expressão literária dos hebreus estão, então, nesses livros que os cristãos chamam de Antigo Testamento. É o Antigo Testamento dos cristãos católicos e protestantes. E os judeus chamam não de Antigo Testamento porque eles dizem que isso é uma falta de respeito, porque o livro deles é um livro atual e Deus fala por meio dele ainda hoje. Então não é antigo, é atual, é o Tanar. E alguns erram em dizer que se chama esse documento, esses vários livros, de Torá. Você pode utilizar, sim, mas eles preferem a expressão Tanar. Torá significa literalmente lei, outra palavra hebraica, ou instrução. E
Pode ser usado no sentido estrito para os livros de Moisés, os 5 primeiros livros de Moisés, do Tanar, melhor dizendo, que são os 5 livros de Moisés, que é traduzido aí para a Bíblia protestante católica como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Torá pode ser também utilizado no sentido amplo para todos os livros da tradição cristã que englobam o Antigo Testamento ou na perspectiva judaico-Tanar. Lembrando que a ordem desses livros, a composição na tradição judaica, ela é alterada, enquanto que ela é diferente, enquanto que na tradição cristã ela segue uma outra ordem, mas são os mesmos livros. A numeração de livros aí é apenas a diferença no quesito que os cristãos eles pegam os livros que são um, dividem em dois, como por exemplo o livro de Reis, na tradição hebraica, compõe só um livro, enquanto que na tradição cristã eles pegaram esse único livro e dividiram em duas partes, e chamam de primeiro Reis e segundo Reis. Mas é o mesmo livro, é o mesmo documento que apenas foi dividido na metade. E isso vale para os outros livros, por isso que conta-se geralmente que na tradição cristã a contagem é maior. Mas são os mesmos livros, e que fique claro isso daí. E o estilo e as imagens poéticas dessas obras que estão no Tanar, na Torá, de maneira estrita e ampla, são imagens bem poéticas e que levaram a muitas produções artísticas no Ocidente, apesar de ser um escrito do Oriente, né? E você tem um kippah, que é esse chapéuzinho aí, uma espécie de chapéuzinho, né? É usado geralmente por judeus homens, judeus do sexo masculino. O significado está associado ao reconhecimento da superioridade de Deus e que eles estão abaixo da palavra de Deus. Eles usam esse kippah quando eles não possuem uma Bíblia acima da cabeça deles. Geralmente, alguns rabinos falam que você tem que deixar a sua Bíblia, o seu Tanar, o escrito dos judeus, é bem no lugar mais alto que você, demonstrando que você está debaixo da autoridade divina. E quando você não tem como fazer isso, você coloca o kippah. Não tem como colocar a Bíblia acima de você quando você sai na rua, então você sai com o kippah na cabeça. Também você tem o mezuzá, que é um pergaminho com alguns trechos do livro de Deuteronômio, especificamente o Shema. Shema é uma palavra hebraica imperativa que significa, literalmente traduzido para o português, como ouve. Dentro desse mezuzá, que fica nas portas de casas, apartamentos e de estabelecimentos, você tem então esse Shema. A versão reduzida desse Shema é Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus é o único Deus. É a expressão monoteísta da fé deles. Você tem aí a ideia também associada à proteção da parte desse Deus, Yahvé, Jeová ou Javé, como você preferir. A história de Israel é dividida, portanto, aqui para o nosso critério, de maneira bem resumida, em 3 partes ou períodos. História dos Hebreus Antigos. Patriarcas, juízes e reis. Vamos falar primeiro dos patriarcas. O povo hebreu ele tem a sua origem na família do patriarca Abraão, que nasceu ou saiu, alguns vão dizer, de Ur, dos caldeus ali, né? Sul da Mesopotâmia, por volta do século 20 a.C. Na época, então, a principal atividade econômica desse povo era a criação de animais, especificamente de gado. Abraão migrou para Canaã, noroeste da Mesopotâmia, e seus descendentes viveram ali até a terceira geração. Quando uma grande seca então gerou escassez de alimentos na região ali do Antigo Oriente Próximo, especificamente relatado, isso pegou o Egito e regiões ali do Oriente Médio atual. E o neto de Abraão, Israel, por conta dessa ocasião, a história de José do Egito, né? Ele é vendido por seus irmãos e vai no Egito, vira o vizir do faraó, né? Alguns vão dizer. Abaixo apenas do faraó para lidar com a questão da escassez, né? Período de abundância, o período de fome, o sonho lá das vacas gordas e magras. Os descendentes então acabam indo morar no Egito por conta disso e ali ficam durante 400 anos aproximadamente. E aí vem a figura de Moisés, que é a figura mais importante da fé, né? Judaica, a fé hebraica, onde você observa que os hebreus ficaram então debaixo do domínio dos faraós, e aí no século
de número 13, alguns vão de colocar a figura de Moisés aí, outros vão colocar mais tardio, né? 14, melhor dizendo, alguns colocam, século 14 a.C. Existem sim os que colocam no 13, mas aí a tradicional visão é século 14, os anos aí de 1300. Alguns colocam até o século 15 também, pegando os anos 1400. Não tem como assim você ter uma precisão na interpretação, alguns estudiosos vão dizer. Mas há discussão aí da data, né? A gente não vai entrar aqui por conta do tempo. Mas então ele conduz os hebreus para fora do Egito, rumo à terra de volta a Canaã, né? Ficou conhecida posteriormente depois como posteriormente, melhor dizendo, Palestina. Esse episódio aí da libertação debaixo de Moisés, das mãos dos egípcios, ficou conhecido como Êxodo. Ele atravessou o mar, atravessando o deserto de Sinai, recebeu as tábuas da lei de Yahvé, né? Há um pacto, uma aliança, um contrato, né? Firmado entre esse Deus único, supremo e os hebreus, que é o povo escolhido desse Deus, predestinado, né? Eleito. Isso aí serve para unificar ainda mais a fé e o fato desse povo aí ser um povo hebreu, o povo de Deus. Falando então do personagem bíblico de Moisés, em filmes, pinturas, esculturas, ele inspirou bastante, né? Essa produção artística. E a seguir você vai ter aqui uma das representações mais conhecidas, né? Criada por Michelangelo, o Moisés de Michelangelo. Datada aí de 1515, está na Basílica de San Pietro, em Vincoli, Roma, Itália. Você percebeu, ele tem 2 chifres, isso aí é por conta da tradução que Michelangelo tomou para elaborar o seu Moisés ali quando ele está descendo do monte com as tábuas da aliança. E ali o relato do Êxodo mostra em hebraico que havia trovões. E aí Jerônimo ele traduziu para o latim esse texto hebraico, né, para o latim, ali próximo da época cristã, né, da era cristã, anos depois da vinda de Cristo. E ali ele traduziu a palavra que tem a raiz de 3 consoantes, que pode significar raios. Você precisa saber do contexto. Pode significar chifres. Ele traduziu a palavra ali. O jogo então de palavras era Keren ou Karan. Ele traduziu a palavra por chifres aí, colocou 2 chifres na cabeça de Moisés, o Michelangelo, né? Quando na verdade o contexto mostra ali são relâmpagos, trovões. A ideia é essa de relâmpagos. Outro período é de Juízes, Canaã, ao estabelecimento ali, né? Depois dessa libertação e condução no deserto, os hebreus lutam então contra outros povos, como cananeus e filisteus. E dura aproximadamente, alguns estudiosos vão dizer, 2 séculos, período chamado dos Juízes. Embora adotassem então ali uma postura enérgica, né? Eles não criaram uma estrutura administrativa tão formal, ficou conhecido aqui como período das tribos de Israel, né? No decorrer da sua história, então, muitos hebreus passaram aqui a trabalhar no comércio para garantirem seu sustento, e essa atividade econômica teve um rápido desenvolvimento entre eles. E aí está a divisão das tribos, né? E os povos ao redor dessas tribos. Você dá uma pausa e dê uma olhada. Quanto ao período dos reis, você tem o período do reino unificado e depois o reino dividido. O período do reino unificado aí, tendo eles se estabelecido em Canaã, eles centralizam o poder em uma monarquia, organizam suas forças para continuarem enfrentando seus adversários. O primeiro rei é Saul, que é sucedido por Davi. As datas aqui você tem discordâncias também, mas é algo em torno de 1050 para Saul até 1010, para Davi 1010 a 970 a.C., que liderou a vitória definitiva contra os filisteus. Teve aí a ideia do estabelecimento de Jerusalém, o bem firme e forte capital desse reino unificado, né? E o terceiro rei foi Salomão, que é filho de Davi. O governo, alguns vão colocar aí por volta de 970, 930 a.C., o qual expande o reino ainda mais, investe em relações diplomáticas e econômicas, constrói mais ruas, palácios e o Templo de Jerusalém, que é dedicado a Yahvé, né? Ou Jeová. Após a morte de Salomão,
a população se revolta com os elevados impostos, sustentavam ali a nação e a corte, e pagamentos também do templo, né, e questões relacionadas às dívidas. Nesse contexto, então, surge uma divisão do reino. Ainda ele entra no período do reino dividido. Reino de Israel ao norte, a capital Samaria, em 722 a.C. Ela cai, né, conquistada pelos assírios, e o reino de Judá, ao sul, teve a capital em Jerusalém, em 587 a.C. cai e é conquistado então pelos babilônicos, alguns preferem chamar de neobabilônicos ou caldeus. Então, os neobabilônicos destruíram o templo de Jerusalém e aprisionaram os hebreus, levando-os para a Babilônia. Cativeiro, né, que era uma prática desse povo babilônico, povo assírio também, né? Pegavam as famílias e dividiam, jogavam cada membro da família para uma parte da nação, do império, né? E assim, esse cativeiro durou até 538 a.C., quando os persas conquistam a Babilônia e permitem que os hebreus voltem para sua terra, e acaba sendo incorporada como uma espécie de província ao Império Persa. Assim, o Templo de Jerusalém, com seus muros, é reconstruído. Tudo isso no documento deles é descrito no Tanar, a história toda de Israel antiga está ali descrita. E vai até mais ou menos ali 400 a.C. essa história registrada no Tanar, por vários autores. Embora livres do cativeiro, eles perdem então sua autonomia política e a região que habitavam torna-se então, como eu disse, província, também de outros impérios aí, além do persa, né? Macedônio, romano. E aí existem tentativas ali no período romano da luta desse povo hebreu contra o domínio romano, mas em 70 depois de Cristo você tem aí o templo, né, de Jerusalém aqui no canto direito da imagem. Lembrando que o templo é conhecido como essa área toda dividida em átrios. O átrio maior, essa área maior é o átrio dos gentios, o mais interno você tem aí o átrio das mulheres, depois átrio dos homens e o átrio dos sacerdotes. E dentro do templo é dividido também lá dentro do templo em duas áreas, sendo que só na área mais íntima, onde ficava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei dentro dela, o cajado e também o maná, se não me falha a memória, o vaso do maná. Só o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano, suplicando perdão da parte de Deus, representando o povo de Israel. E quando cai esse templo, né, sob os romanos, em 70 depois de Cristo, alguns vão colocar 69, começa aí o período da diáspora hebraica, com os hebreus dispersos por várias nações, vivendo em pequenas comunidades, preservando elementos básicos da sua cultura como língua e religião, com o objetivo comum de voltarem um dia para sua terra, e assim eles se mantiveram, né? Continuaram como nação, embora não constituíssem formalmente uma nação ou estado. E aqui você tem a época da queda, né? Aqui está em Roma, próximo ali do Coliseu. Você tem dois arcos. E aqui você tem quando os romanos são retratados ali no arco mais distante do arco próximo ao Coliseu. Você tem um lugar lá onde você entra que é conhecido hoje como a Cidade Antiga. Você paga o ingresso, você entra lá e tem logo na entrada principal esse arco de Tito, e dentro da curvinha interna ali do arco, né, numa das paredes você tem essa figura aí. Tratando essa conquista, ele tem um dos objetos do templo, são centrais à fé, né, judaica, esse aqui, que é o candelabro, que é enorme. Apesar dos judeus terem reconstruído esse candelabro, esperando aí a reconstrução do templo, está lá em Jerusalém. Você pode visitar e ver ele. É bem alto, da altura de um homem adulto, até maior, se não me falha a memória. Gigante, feito de ouro. Com a criação do Estado de Israel em 1948, com apoio da ONU, né? Organização das Nações Unidas. E desde então, milhares de judeus têm sido convocados e migrados e chamados para morarem lá em Israel, né? Jerusalém e região. A criação desse Estado aí foi precedida e acompanhada de várias lutas contra palestinos e outros povos ali da região. Então, Estado independente desde então. Falando dos fenícios, povo de origem semita também, como os hebreus habitaram a estreita planície
entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano desde o terceiro milênio a.C. e a partir do século XV a.C. foram desenvolvidas as primeiras sociedades fenícias marítimo-mercantis. Os fenícios se estabeleceram ali, estabelecendo também com outros povos relações comerciais, virando aí os maiores navegadores do mundo antigo. Tá aí a região, né, para você se situar. Falando da Fenícia, ela era formada por cidades autônomas, pode chamá-las de cidades-estados também, cidades que tinham um governo próprio, independente das outras, comandado geralmente por um rei que governava, com apoio dos grupos sociais poderosos, entre os quais se destacavam ali sacerdotes e comerciantes. Na maioria das cidades, a gente dá um destaque especial aí para elas como Bíbulos, Sidom, Tiro e Ugarite. A sociedade era composta por comerciantes marítimos, donos de oficinas de artesanato, negociantes de escravos, funcionários do governo, sacerdotes, pequenos proprietários e trabalhadores livres como artesãos, pescadores, camponeses e marinheiros. Você tinha ali os escravos domésticos, né, como mencionei, implicitamente pelos negociantes de escravos, né, e marinheiros pobres. E eram frequentes, obviamente, as disputas político-econômicas pelos mercados entre os comerciantes fenícios, né? Mas nenhuma cidade era poderosa o suficiente para impor o seu domínio sobre as demais. Mas de tempos em tempos, a sociedade acabava tendo um destaque maior ali no plano econômico e político. E esse foi o caso de Tiro, que acontece de aparecer inclusive nos escritos dos judeus, que falamos aí dos hebreus, né? Há pouco, o Tanar. Muito mencionado, Tiro. E ali, de 1000 a.C. a 774, teve um papel de destaque quando a região da Fenícia ali passou a ser dominada por diferentes povos. Então, primeiro foram os assírios ali que vieram, dominaram os neobabilônicos, os persas, e por fim, em 332, a conquista aí dos fenícios e de Tiro pelos macedônios. Você tem aí uma estatueta de Baal, que também chega a ser mencionado no escrito dos hebreus, o Tanar. Dá uma pausa e leia aí o restante da legenda. E o comércio marítimo era uma atividade prioritária e principal deles, como eu disse. Eles transportavam, exportavam bronze, ferro, armas, joias de ouro, prata, estátuas religiosas, vidros coloridos, tinturas para tecidos e vários outros produtos. Importavam marfim, metais, perfumes, pedras preciosas, cavalos, cereais, só para citar alguns exemplos. Fundaram várias colônias, e isso em lugares como Chipre, Sicília, Sardenha, sul da Espanha e norte da África, onde se destacou ali a colônia de Cartago. As colônias serviam então de entreposto, pontos de parada, a fim de que comércio também fosse feito, entregue as mercadorias e coisas do tipo. Trago aí de novo a evolução do alfabeto, né? Não vou explicar de novo, mas os fenícios desenvolveram uma das mais importantes formas de registro de comunicação, o alfabeto, né? Fenício aparece aí o segundo de cima para baixo. A expansão do comércio, então, eles precisavam de um meio, como muito do que acontecia no mundo antigo, né? Precisavam de um meio prático para ajudá-los nas transações comerciais, e assim eles adaptaram e criaram, né, divulgaram a escrita alfabética. E esse alfabeto não surgiu imediatamente, foi sendo desenvolvido aí desde o início do século II, aliás, milênio segundo antes de Cristo. Várias tentativas de sistemas, né? E o alfabeto fenício então permitiu que a escrita virasse um meio de comunicação acessível a um grupo cada vez maior de pessoas, sacerdotes, estudiosos e funcionários. Composto de 22 sinais, foi depois aperfeiçoado pelos gregos, está aí na imagem também, né? E do alfabeto fenício surgiram alfabetos bem conhecidos, como o grego, latino, árabe, hebreu e indiano, que temos aí, com algumas variações ainda hoje. Por volta de 1500 a.C., falando dos persas, então, povos indo-europeus invadiram e conquistaram o planalto do Irã, situado a sudeste da Mesopotâmia. Aí tivemos o destaque dos medos, especificamente persas, e no fim do século VII a.C., os medos, ou medos, alguns preferem falar medos, né? Mas pode ser medos ou medos. Eles já dominaram aí um estado organizado, inclusive os persas. Por volta de 550 a.C., sob Ciro, os persas vencem essa dominação dos medos e promovem a unificação dos dois povos.
formando um império. E por meio de conquistas militares, Ciro, seus sucessores como Cambises e Dário, ou Dario I, expandiram os domínios do Império Persa, que chegou a atingir uma extensão de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Em 490 a.C., ao tentar conquistar Atenas, Dario I foi derrotado na Batalha de Maratona, que marcou o fim da expansão persa. Houve também uma nova tentativa sob Xerxes, que aparece também, ambos aí, se não me falha a memória, aparecem no escrito dos judeus, Taná, e que acabou fracassando. O Império Persa então começa a enfraquecer em 330 a.C., é conquistado pelos macedônios. Figura aí do pai do Alexandre o Grande, né? Só para você se situar. Tem inclusive o filme, se quiser assistir, de Alexandre o Grande, né? Grandão. Você tem um mapa da expansão dos persas nos séculos VI e V a.C. E no reino de Dario, em 521 a 485 a.C., o Império Persa ele atinge sua extensão máxima, indo do Vale do Rio Indo. Aí você observa o mapa aí, volta o vídeo um pouco, o slide anterior, que alcancei o Egito, Mediterrâneo Oriental, né? E o Império, então, ele foi organizado de tal maneira, conquistados esses territórios, que desenvolveram, então, uma organização complexa administrativa. O Império ele era dividido em satrapias, províncias, e cada uma delas era governada por um administrador, chamado sátrapa. Prevenindo-se então contra o excesso da autoridade dos sátrapas, Dario I cria um sistema de vigilância e controle, designando basicamente um general da sua confiança como chefe do exército de cada satrapia. E periodicamente eram enviados altos funcionários das províncias para fiscalização dos sátrapas, tentando então manter a unidade do território conquistado, que era habitado por uma alta gama de povos, né? E os persas foram aperfeiçoando também os seus transportes, comunicações, construindo estradas que ligaram então as principais cidades do império. E aí damos destaque para a Estrada Real, entre Susa e Sardes, com cerca de 2.600 quilômetros de extensão. Imagina isso no mundo antigo. Muito longe isso. E o povo vem ficar falando que é um povo primitivo, que a gente não tem nada a dever a eles, né? Tudo que nós temos hoje está em cima dos ombros desses gigantes antigos. Há 2.500 anos, a Pérsia era provavelmente aí o maior império da sua época. E para administrar esse território, eles construíram essas largas estradas, né? Largas e retas estradas, melhor dizendo. Fabricaram carruagens capazes de percorrerem grandes distâncias, organizaram um serviço postal, transmitia mensagens rapidamente por várias partes aí do império, pelas províncias, e adotaram também uma postura bem tolerante para com outras culturas, coisa que não era assim tão vista, né? E a estrutura administrativa ali, com essas religiosidades diferentes debaixo de um só império, né? Cada um podia adorar o que quisesse, ou seguir a religião que quisesse, né? E aliada aí ao poder político, militar e administrativo, garantiu então a manutenção de um império vasto e duradouro. Essa tem uma escultura persa, né? Então, basicamente da carruagem. Temos também as moedas, bem conhecidas, né? A economia persa ela era bem baseada na agricultura de centeio, trigo, cevada, bem como criação de gado. E com a expansão do império foi estimulado o artesanato e comércio para facilitar as trocas comerciais. Dario I mandou cunhar moedas de ouro chamadas de daricos, né? Tem a ver com o nome dele. Posteriormente, permitiu-se a cunhagem de moedas de prata. Você tem aí, né? Basicamente a mesma figura, uma qualidade melhor. E falando aí por volta do século VI a.C., Zoroastro, ou Zaratustra, inclusive tem um livro, né? Assim diz, ou disse Zaratustra, de um filósofo aí contemporâneo. Mas você fala de Zoroastro ou Zaratustra aqui no século VI a.C., que fundou a religião conhecida como Zoroastrismo, cuja doutrina é exposta no livro de Zend-Avesta. E Zoroastro ele pregava a existência de uma incessante luta entre Hormuz, o deus do bem, e Ahriman, o deus do mal. Daí nós temos várias religiões desenvolvidas, né?
no mundo oriental, ideia do yin yang e várias outras questões, né? Aquele símbolo do Oriente preto e branco com uma bolinha e um tracinho diferenciado, né? Luta entre o bem e o mal. Então afirma-se que no dia do juízo final essa religião, né, sustenta, quando todos fossem julgados por suas ações, Hormuz, o deus do bem, ele venceria definitivamente o deus do mal, Ahriman, e além disso, é destacado nessa religião o livre-arbítrio, né? Valorizado, que dentro da tradição protestante histórica, livre-arbítrio não existe, só para você trazer um contraposto. Mas cada pessoa era livre para escolher, de acordo aqui com a visão zoroastra, do zoroastrismo, melhor dizendo, o caminho entre o bem e o mal, enquanto que a tradição protestante conservadora há de sustentar que o que existe hoje é livre agência, livre-arbítrio. Teve o tal do Adão e Eva, só para sua curiosidade aí. Então, conforme a sua escolha, a pessoa, dentro da religião do zoroastrismo, ela responde por todos os seus atos no dia do juízo final. E a sua maneira, como o zoroastrismo, né, a sua maneira, alguns princípios religiosos encontram paralelo em várias outras religiões, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. E como as ideias do juízo final aí, né, ressurreição dos mortos, eternidade, a ideia de um lugar para punição, um lugar para benesse, céu e inferno, se você preferir dizer assim. E até o fim do século XX, o zoroastrismo ele tinha em todo o mundo cerca de 2.000 adeptos, dos quais a maior parte, 60% dele, né, estava na Índia, seguida por Irã, Estados Unidos e Paquistão. Tem uma escultura aí, né, do principal dos símbolos do zoroastrismo, Faravahar, e iranianas dançando aí no festival tradicional, né, em Teherã. Concluindo, você deu uma pausa aí, leia, e eu te revelo, tendo citado a pausa aí agora, a resposta a essa questão. Temos a segunda questão também. Você pausa, dê uma lida, tente responder, eis a resposta. Pause novamente, leia aí, eis a resposta sugerida, né? Pode investigar mais, estudar por conta própria na internet, também em outros livros. Temos aí outras questões ainda da mesma questão, né? Dê uma pausa, leia também. E por fim, a terceira questão aqui relacionada a processo seletivo. Nós concluímos por aqui. Se tiver qualquer questão, entre em contato comigo. Bom estudo aí, espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima.